Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 11. Eu vou ler na NVI. Nós vamos ler do versículo 25 até o versículo 30. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e ocultos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois foi assim do seu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, Tu és o nosso oásis. Tu és o nosso descanso, o nosso refrigério. É sobre Ti, Senhor Deus, todas as coisas. Abre os nossos olhos nessa noite para Te ver, Senhor Jesus. Dá-nos olhos vivos, ouvidos abertos e um coração molhado para receber a revelação do Filho. No nome de Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como num filme, nós poderíamos classificar esse versículo como aquela cena-chave desse filme. É um versículo que todos nós temos ele quase que decorado. E essa cena é aquela cena que sempre vem à nossa mente. Jesus falando essa frase: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas como em todo filme, aquela cena ela só faz sentido se ela for vista dentro do contexto do filme. Nós precisamos entender o contexto desse versículo, em que Jesus fala essa expressão, essa frase, em que Jesus exprime essa frase, quase que uma proclamação. Se Jesus tivesse um megafone, ele teria usado naquele momento. Mas nós precisamos entender essa frase dentro do contexto. Se nós formos olhar para o capítulo 11
de Mateus, onde é dito essa frase, nós vamos ver que há ali uma certa tensão, um clima não muito favorável. O capítulo 11 começa com os discípulos de João sendo enviados a Jesus, João preso, e os discípulos de João sendo enviados a Jesus, e fazendo uma pergunta a Jesus, quase que como uma dúvida, ou seja, uma dúvida mesmo. João pergunta: você é aquele quem a gente estava esperando, ou que é aquele que haveria de vir, ou precisamos ainda esperar outro? Parêntese, João, primo de Jesus, que conhece a Jesus. E Jesus começa a dar as características do reino para os discípulos de João, falando para ele: olha, fala para João que está acontecendo isso, isso, isso e isso. Os aleijados, eles estão sendo curados, eles estão andando, os surdos estão ouvindo, os cegos estão vendo, e o evangelho está sendo pregado não às altas autoridades, não na sinagoga, está sendo pregado aos pobres. Esse é o sinal do reino. Esse é o sinal de que o evangelho está sendo expandido, de que o evangelho está sendo efetivo. O sinal de que o evangelho está sendo espalhado é quando pessoas estão sendo curadas, é quando pessoas estão sendo restauradas, é quando pessoas estão sendo transformadas, e quando aqueles que são os mais necessitados, aqueles que não têm por quem lute por eles, aqueles que são os esquecidos, eles estão recebendo o evangelho. Eles estão recebendo a boa nova, eles estão recebendo a boa notícia. E Jesus, continuando, ele começa a falar de João. E vai falando de João. Quem é João? É um profeta, mais do que um profeta. E fala que o que está acontecendo naqueles dias, nesses dias, está ocorrendo algo importante sobre a terra. O reino de Deus está vindo de forma poderosa sobre a terra. Ele vem como que se abrindo para dentro da terra de uma forma poderosa. E todos aqueles que determinantemente, todos aqueles que apaixonadamente se lançam para esse reino, se lançam para buscar esse reino, se apoderam dele. Hoje está acontecendo, o reino de Deus chegou sobre a terra. O reino de Deus está sobre toda a terra. E hoje, João, está acontecendo algo. Todos aqueles que se lançam apaixonadamente sobre o reino de Deus, são abraçados pelo reino de Deus. São abraçados pelo reino de Deus. E ele vai continuando falando. Ele vai falando o seguinte: desde os dias de João até agora, o reino de Deus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Mas ele fala algo interessante aqui no versículo 1. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Para Jesus, existem dois tipos de pessoa: os nascidos de mulher e os nascidos no reino.
os nascidos de mulher e os do reino. E é interessante que entre os nascidos de mulher, João está no limiar. João está na borda. Entre aqueles que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Mas o menor no reino de Deus é maior do que João. Então há aqui dois tipos de seres humanos, de seres, que para Jesus é muito claro. Ou nasceram em lugares diferentes, ou nasceram de origem diferente. E é interessante que Jesus, ele é esse que é nascido de mulher, mas que tem a origem no reino. Jesus é aquele que junta os dois. Jesus é aquele que é o nascido de mulher, mas a sua origem é do céu, é do reino dos céus. E nesse momento, Jesus passa a discorrer, a diagnosticar todos aqueles que são nascidos de mulher. E Jesus começa a falar dos nascidos de mulher, como esta geração. A quem compararei essa geração? Jesus começa a falar sobre esta geração, aqueles que não são nascidos de mulher. Ele realiza um diagnóstico dessa geração que está perdida. Uma geração que anda, meus queridos. Uma geração que anda de forma aleatória. Que poucos conseguem se destacar. E esses poucos são os anormais. São os ditos apaixonados demais. Mas nessa geração, meus queridos, essa geração é uma geração que come e não se satisfaz. Essa geração, ela vive procurando. Ela procura e nunca acha. É uma geração que se esforça, que luta, que batalha, mas o seu fruto é mirrado. Parece que tudo é difícil. Luta e não encontra paz. Nada está bem para essa geração. Sempre eu quero mais. Sempre eu quero algo mais. Sempre eu quero uma casa melhor. Sempre eu quero um carro melhor. Sempre eu quero mais um outro modelo, uma nova tendência, uma nova moda, algo novo para me satisfazer. Parece que eu estou no meio do deserto e eu tomo água, mas daqui a pouco a minha boca continua ressecada. E eu preciso de mais água e nada me satisfaz. Tudo parece que não me é suficiente. Parece que estamos adormecidos. Essa geração é a geração de adormecidos. Em sono profundo, que nada é capaz de acordá-los. São sábios nos seus próprios parâmetros. Discutem sabedoria, conhecimento, mas não sabem reconhecer a sabedoria, quando graciosamente ela se apresenta a eles. São críticos, são avaliadores, querem dicas, querem truques, querem passo a passo, se dizem livres, mas não percebem o quanto são escravos dos seus desejos, dos seus status, dos seus símbolos. Amam, adoram símbolos, status, títulos, coisas que fazem reconhecidos. Gostam de hierarquia,
gosta de sistemas, gosta de fórmulas, gosta de jeitos de fazer. E por mais que tente se apresentar de todas as formas a eles nunca o aceitam. O seu coração é inflexível, manchado, cético, incrédulo, duro, crítico. Sempre questionam. Sempre tem um mais depois da frase. Eu entendo, mas... É uma geração que não se curva e não tem intenção de se curvar. São sábios aos seus próprios olhos. Não importa o que se faça para essa geração. Não se importa o que se dê para essa geração. Ela nunca vai estar satisfeita. Pode aparecer o mais sábio dos sábios. O mais generoso dos generosos. A quem compararei essa geração? São como crianças na praça em que a gente toca canções de alegria e chama-os para dançar e eles não querem. São como crianças que a gente toca uma canção de lamento para chorar e eles não choram. São insatisfeitos. Tudo que se faz. Os nascidos de mulher, para os nascidos de mulher, é insuficiente. Jesus continua, porque não são só indivíduos. Esse espírito também se mostra em comunidades, se mostra em igrejas, se mostra em associações e até em cidades. Ai de ti, Betsaida! Ai de ti, Cafarnaum! Porque se os milagres que foram feitos em vocês fossem feitos em Tiro e Sidom, eles teriam arrependido de pano de saco. Ai de ti, Cafarnaum! Tu se achas a melhor da cidade, porque o Cristo mora no meio de vocês. Mas eu quero dizer que foi falada as palavras que foram faladas para vocês. Sodoma e Gomorra teria ficado até hoje. Você acha que é o quê? No dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês, porque para vocês nada é suficiente. Nada. Vocês acham que são afortunados? Que por me prestarem culto como vocês prestam, por me prestarem culto como vocês prestam ao restante dos seus deuses, o juízo será menor? Ou nós esquecemos já que haverá o dia do juízo? Que um dia, aquele que subiu, descerá e recompensará a cada um segundo as suas obras. Não se prega mais nos púlpitos da igreja o dia da vingança do nosso Deus. Não se prega mais no púlpito das igrejas que há um juiz. E esse juiz julgará as intenções dos nossos corações e as nações. Esses são os nascidos. Esses são os nascidos de mulher. Geração perversa. Quando eu voltar,
encontrarei fé na terra? Jesus continua no versículo 25. E ali ele começa a falar das características dos nascidos no céu. Dos nascidos no reino do céu. Quem são esses? Com quem se parecem? Quem é o tipo de pessoa que é pensada, que é eleita, que é escolhida para nascer no reino de Deus? Quem é? Que tipo de ser humano que, por menor que seja, é maior do que aquele que é nascido de mulher, do que João? Qual que é a estipe desse ser? E Jesus nos dá uma pista. No versículo 25 fala o seguinte: naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e ocultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do seu agrado aos pequeninos. Estes são os que nascem no reino dos céus. Quem? Os pequeninos. Quem são os pequeninos? São os que ninguém quer. Os que ninguém está olhando. Os desapercebidos. Os rejeitados. Os esquecidos. Aqueles que na solidão do campo estão produzindo os frutos de arrependimento. São os que choram. São os perseguidos. Aqueles cujas lágrimas molham seu coração, preparando para receberem a revelação do Filho. Esse é o tipo de gente que Jesus escolhe. Esse é o tipo de gente que nasce no reino de Deus. Esse é o tipo de gente que é pensado entre aqueles que são nascidos de mulher, para nascer no reino de Deus. Jovens, entendam isso de uma vez por toda. O lugar onde Jesus encontra vocês não é no palco, é no quarto, chorando. Esse tipo de pessoa que Deus escolhe. Paulo aprendeu isso rápido. Em 1 Coríntios 1, versículo 23, fala o seguinte, aliás 27, mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas insignificantes no mundo, os desprezados e as coisas que não são, para invalidar as que são. São aqueles que Deus escolhe. Deus inverte a nossa lógica. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto os nascidos de mulher estão procurando status, estão procurando reconhecimento, estão procurando a fórmula mágica, estão procurando o sistema, a hierarquia, aqueles que nascem no reino de Deus, estão procurando a presença do Altíssimo no campo. Debaixo da voragem das ovelhas.
nesse momento em que Jesus delimita claramente quem é quem, aí sim, ele faz o convite mais famoso de todos. O convite que é proclamado aos milhares em todas as gerações. Sabe, irmãos, Jesus não quer nos colocar um cabresto. Quem coloca um cabresto é Satanás. Quem coloca um cabresto são os religiosos. Quem coloca um cabresto são os líderes que querem manipular. Quem coloca um cabresto é o pecado que quer nos seduzir e nos cegar. Quem faz isso, quem coloca cabresto, meus irmãos, são as ideologias que querem dividir e manipular. Não. Jesus nos convida. Vinde a mim. Vinde a mim. Jesus nos convida não somente a seguirmos e a fazer o que Ele quer que nós façamos. Ele nos convida para si. Jesus não é mais um mestre com mais uma abordagem. Jesus já não tem mais não é mais alguém que apresenta uma nova fórmula. Várias vezes Jesus fala a frase: vinde após mim. Mas aqui exatamente, só que ele fala: vinde a mim. Vinde a mim. Ele não quer apenas que sigamos os seus preceitos e os seus mandamentos. Ele nos quer para si. Ele nos quer que nós nos misturemos com Ele. Ele nos convida para si, a nos misturarmos com quem Ele é, ao ponto de nos tornarmos um com Ele. Ele nos convida para entrarmos debaixo do seu jugo, a permitirmos que a sua vida se misture com a nossa. Que a sua essência penetre e purifique a nossa. A deixarmos a nossa carga e a tomarmos a dele. A aprendermos dele. Não apenas com ele. A aprendermos dele. Não somente o que ele ensina, mas quem ele é. A deixarmos a sua mansidão. A deixarmos a sua gentileza. A sua misericórdia. A sua graça. O seu amor. A sua bondade. Penetrar nos mais profundos lugares da nossa alma. E nos curando e nos transformando. Mudando quem somos, tirando de nós o veneno injetado em nós pela serpente e transformando em nós, fazendo fluir em nós um rio de água potável, água saudável, água viva. É isso que Ele quer, meus irmãos. Vinde a mim, todos vós, nascidos de mulher, debaixo de um cabresto, cansados, sobrecarregados, puxados de um lado por outro pelos seus desejos e pelos seus pecados. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus não é só mais um mestre,
O jugo de Jesus não nos aprisiona. O jugo de Jesus liberta. Porque somente debaixo do jugo de Jesus, quando entramos debaixo do jugo de Jesus, é que nós vamos entender realmente o que é ser filho. Somente debaixo do jugo de Jesus. E quem não sabe que é jugo, o goiano sabe, é mais chamado de canga. Quando nós entramos debaixo do jugo de Jesus, daquele instrumento, daquele pau, que faz com que o boi se alinhe a outro boi e eles trabalham como um só. Quando entramos debaixo do jugo de Jesus, nós andamos nos mesmos passos. Tomar sobre nós o seu jugo e trocar o que nos aprisiona pela vida e missão de Jesus. E ao contrário do que pensamos, meus irmãos, quando nós ouvimos essa frase, tome sobre vós o meu jugo, muitas vezes, eu não sei vocês, mas eu tive medo. Porque a impressão que dá é que a minha vida, eu iria perder totalmente a minha vida. Mas o jugo de Jesus é mais leve e o seu fardo é mais suave, pois Ele é o responsável por nos ajudar a carregá-lo. Ele suportou, Ele suporta, e Ele sempre suportará a maior carga. E é nessa jornada, à medida que vamos debaixo do mesmo jugo, no mesmo ritmo, na mesma passada, na mesma direção, com o mesmo coração, Ele vai nos revelando quem é o Pai. À medida que vou me parecendo cada vez mais com o Filho, eu vou reconhecendo que o Senhor dos céus e da terra é o meu Pai. À medida em que o jugo de Jesus vai se tornando também o meu jugo. Somente o Filho revela o Pai. E o Pai conhece quem é o Filho. E aquele que está debaixo do jugo do Filho. A vida cristã, meus queridos. A vida cristã não é um amontoado de regras a serem cumpridas. Nem mesmo a vida cristã é um estilo de vida a ser adotado. A vida cristã é mudança de essência. A vida que Jesus propõe é uma outra fonte de vida. Não é mudança de comportamento. Não é para você ser melhor. É para você ser outro. É mudança de essência. É nascer de outro lugar. Mas precisamos nos arrepender e nos render e deixar que o jugo de Jesus se ajuste a nós. A vida cristã nós somos sempre discipulados por esses dias, por esta era, por esta geração, a conquistar. Porque você precisa conquistar. Você precisa conquistar uma família,
um emprego, uma posição, uma promoção, uma faculdade. Você precisa estar na frente, você precisa conquistar. Mas a vida cristã, meus queridos, ela não é uma conquista. A vida cristã é uma rendição. Somente aqueles que abaixam o seu pescoço para colocar debaixo do jugo de Jesus. Somente aqueles que se curvam, que têm a sua cerviz curvada e se colocam debaixo do jugo de Jesus, é que entendem claramente o que é ser filho. Porque somente os que estão debaixo do jugo do Filho entenderão o que é ser filho. Hoje, nós temos duas coisas acontecendo no mundo. O diabo colocando o seu cabresto e Jesus convidando para debaixo do seu jugo. Você precisa escolher. O que vai ser colocado no seu pescoço. Um dos dois será colocado. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque eu sou o seu oásis, eu sou o seu descanso, eu sou a verdade, eu sou a paz, eu sou o Shalom. Aprendei de mim. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Parem de lutar. Parem de se debater. Parem de argumentar. Apenas rendam-se. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Abaixe a sua cabeça. Jesus, nós não imaginamos, nós não podemos compreender, nem de perto, a guerra que foi travada por ti. Para tornar-nos teus filhos. Nós pregamos, nós cantamos, nós fazemos teatro, nós fazemos tantas coisas, mas nós não podemos compreender, Senhor, nem de perto. O peso que o Senhor carregou. Para tirar de nós o cabresto do pecado. O cabresto do mundo. De Satanás.
Como, Senhor Deus, muitas vezes somos ingratos. E como, Senhor, muitas vezes, ó Senhor, damos de lado. Ignoramos, ó Senhor. Rimos. Tratamos o Senhor como mais um dos nossos deuses. Nessa noite, Senhor Deus, em que o mundo celebra, Senhor Deus, o carnaval, em que milhares de jovens, homens e mulheres, estão sendo encabestrados, estão sendo puxados de um lado e para o outro, sobrecarregados pelo pecado, pelas drogas, pela prostituição. Nessa noite estamos aqui, Senhor Deus, para dizer: ajuda-nos, ajuda-nos. Queremos nos parecer contigo, Jesus. Queremos entrar debaixo do teu jugo. Não queremos mais, Senhor Deus. Não queremos mais, Jesus, ser apenas nascidos de mulher. Queremos ser nascidos do teu reino. Queremos, ó Senhor Deus, conhecer e ser conhecido por ti. Ouvir a tua voz, aprender de ti, ser, Senhor Deus, invadidos pela tua doçura, ser transformados pelo rio de água viva, ser, Senhor Deus, amalgamados pela tua bondade, ser cheios, ó Senhor Deus, pela tua mansidão. Oh Jesus, 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 não queremos apenas estar entre os chamados, nós queremos estar entre os escolhidos. Nós queremos, ó Senhor Jesus, te conhecer. E te conhecendo, queremos conhecer o Pai. Venha acalmar a tempestade da nossa alma, Senhor. Vem silenciar o barulho das nossas vidas, Senhor. Porque Tu és paz. Tu, Senhor, és paz. E só Tu, Senhor Deus, pode abrandar os ventos, acalmar as ondas e trazer bonança. Vem, Senhor Deus, sobre essa igreja. Encontre aqui um povo, Senhor Deus, disposto a entrar debaixo do jugo. Sejamos conhecidos, ó Senhor, por aqueles que amam, amam e amam. E um dia se perguntarem por que a gente ama, a gente vai responder:
Eu vim a Jesus. Eu conheci Jesus. E Ele me fez nascer no reino. E a minha vida nunca mais foi a mesma.